Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, dia 10 de novembro de 2022, às 21 horas, eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus sob o tema "Não existe outro evangelho", diz Paulo, o apóstolo da graça. E ele, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: "Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciamos, seja anátema." Querido, me ajude, se inscreva no meu canal, dê um like ao visualizar, abaixo em letras vermelhas, se inscreva, aperte o sininho, não custe nada, não paga nada, é gratuito. A minha preocupação em aumentar o número de inscritos, eu estou com 1.827, quero ver se até o final do ano eu alcance a marca dos 2.000 inscritos, e eu conto com a sua ajuda. Divulgue também, compartilhe. Quem está inscrito no meu canal sabe o porquê disso. Eu quero que os meus irmãos que estão algemados dentro das sinagogas, eles se libertem e venham viver o evangelho da graça de Deus, assim como nós hoje estamos vivendo. Nós éramos prisioneiros desse sistema religioso. Não adianta faculdade de teologia, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD, não adianta conhecimento secular, nada dessas coisas adianta. Ser professor de escola bíblica dominical, como eu fui, ser professor em faculdade teológica ou em seminários também, como eu fui, nada disso adianta. O entendimento, ele é dado pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo de Deus pode ativar a nossa mente. Somente ele pode dar o entendimento. Então, a minha preocupação é com os nossos irmãos que estão lá dentro, aprisionados, e deixam de viver essa liberdade que o evangelho revelado pelo Cristo ressuscitado a Paulo nos trouxe. Querido, lá dentro desses lugares, as pessoas, elas são dogmatizadas. Mesmo com muito conhecimento secular, acadêmico, que eles têm. Porque esses líderes religiosos, que se intitulam pastores, evangelistas, né? Presbíteros, apóstolos, bispos, etc. e tal, eles conseguem fazer com que essas pessoas fiquem cegas, porque são cegos guiando outros cegos. Então, eles levam terror, pavor a essas pessoas. Levam elas a acreditarem num suposto inferno, como um lago de fogo e tormento eterno, o diabo como um ser espiritual. E nós sabemos que essas coisas não existem. Isso não são verdades. Mas eles querem que o inferno exista. Eles querem que o diabo exista. Porque aprisionam as pessoas dentro desses lugares. O medo do inferno, o medo da morte, o medo do diabo faz com que as pessoas procurem os templos evangélicos. Mas vamos lá. Querido, o termo aqui usado por Paulo, anátema, é empregado como maldito, como maldição. O apóstolo da graça de Deus, aqui em Gálatas capítulo 1, versículo 8, como eu li, ele diz que não existe outro evangelho. E então ele diz assim: eu, irmãos, estou admirado de vocês estarem abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça do ressuscitado para crer outro evangelho. Paulo estava preocupado com os irmãos. Pairava dúvidas sobre as mentes dos nossos irmãos. Então Paulo, ele escreve aqui aos Gálatas, dizendo que essa mensagem era para salvar o cristianismo do legalismo judaico. Porque mesmo
eles, tendo ouvido esse evangelho da incircuncisão pregada, anunciado por Paulo, muitos deles ainda estavam debaixo da prática da lei, visando numa doutrina transcendental que em qualquer época há sempre o risco de alguém, o segmento religioso, inclinar para esse legalismo que os nossos irmãos da época também estavam se inclinando. Passaram-se séculos e mais séculos, e eles vêm anunciando esse evangelho da circuncisão, com preceitos dos homens, com rudimentos da lei mosaica. O evangelho que se tem que fazer ou que se tem que deixar de fazer. O evangelho que leva as pessoas a buscarem uma autojustiça, a fim de alcançar uma suposta salvação, quando na verdade eles já são salvos, porque são eleitos predestinados. Mas não têm o entendimento. Então eles lutam a cada dia para se salvar, quando na verdade já são salvos. A salvação que eles deveriam buscar é na mente, mas eles não buscam. A salvação que eles buscam é uma salvação para livrá-los do fogo do inferno e conduzi-los ao céu. Essa é a salvação que eles buscam, quando na verdade já tem. Eles já os têm. A salvação da mente, para que o entendimento lhes sejam aberto, para que eles possam gozar de todas as bênçãos, de todas as insondáveis riquezas concedidas por Deus. Esse eles não têm. Essa salvação eles não buscam. E é esta salvação da mente que nós queremos, é que nós estamos preocupados que os nossos irmãos alcancem. Então, querido, os 12 apóstolos, eles eram chamados pelo Cristo Nazareno. Mas Paulo não foi chamado da parte de homem algum. Paulo foi chamado pelo Cristo ressuscitado, quando ainda era conhecido como Saulo de Tarso, lá na estrada de Damasco. Porém, o Cristo ressuscitado, porque Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, conforme está escrito aqui aos Gálatas, no capítulo 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Quem o chamou? O Cristo ressuscitado. Quem lhes trouxe a revelação do Evangelho da graça de Deus? O Cristo ressuscitado. Então, portanto, a mensagem da graça de Deus não é invenção humana. Não foi nenhum homem que a inventou, nem tampouco Paulo a inventou. Ele recebeu essa revelação. Então ele, Paulo, defende o seu ministério, porque havia um questionamento ali sobre o seu ministério. Alguns questionavam o ministério de Paulo. Achavam até que o ministério de Paulo era menor do que o de Pedro e dos demais apóstolos. Porque Pedro e os demais apóstolos, eles tiveram contato direto com Cristo Nazareno. Então eles achavam que por Pedro e os demais apóstolos, e tanto quanto os outros que foram feitos discípulos, por ter estado com Cristo Nazareno, eles estavam numa posição superior a Paulo, e todo aquele ensinamento, todo aquele evangelho da circuncisão deveria ser o que devia prevalecer, e não o evangelho que Paulo, na verdade, estava ensinando, que estava pregando, que lhe foi revelado pelo Cristo ressuscitado. Mas, querido, o Cristo que se encontrou com ele quem? Com Paulo.
já estava o quê? Ressurreto. Era espírito, não mais o homem em carne, como Cristo Nazareno era, nascido de mulher. Então, quando esteve com os discípulos, Jesus era homem e Deus. Com Paulo era somente Deus. Natureza divina, foi esse que apareceu a Paulo. Paulo diz: o meu ministério não tem parte com homens, e não é por intermédio de homens. Então Paulo, foi necessário que ele usasse de uma autoridade. Ele usou a autoridade do nome de Cristo que ele representava e do Deus Pai, por isso que ele diz, do Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Que são formulações de fé para combater seus ou todos aqueles que fossem inimigo do evangelho da graça de Deus. Como hoje, nos nossos dias, eles são inimigos do evangelho da graça de Deus. Eles nos discriminam. Eles dizem que estamos pregando um outro evangelho, ou um novo evangelho, ou uma nova mensagem, porque não concordamos com este que eles anunciam, que é o da circuncisão, ainda nos dias em que estamos vivendo. Porque este evangelho, ensinado e pregado por eles, tem preceito dos homens, tem normas, regulamentos, é acompanhada de ritos, de liturgias, de cerimoniais, de todas essas práticas, ensinadas, colocadas por eles, a fim de que as pessoas possam serem salvas. Assim como eles ensinam, assim como eles dizem. Querido, este evangelho da religião é um evangelho que tem se imperado dentro desses lugares, e nós somos testemunhas vivas disso. A gente vê as algemas nessas pessoas. Essas pessoas poderiam viver essa liberdade, mas elas não vivem. Mas se dizem que são livres. Se você perguntar, elas dizem que são livres. Citam até versículos bíblicos para tentar justificar uma liberdade que, na verdade, não existe na prática, no dia a dia, na vivência de cada um deles. Nesse evangelho, os líderes labutam para defender seus cargos, para defender os seus interesses, as suas tradições serem mantidas, mas não ensinam a verdade da santa palavra de Deus. Os seus ensinamentos dentro desses lugares são apenas bajulações. É isso que existem lá dentro. Isso também existia nos dias de Paulo. Então Paulo se admira que estejais passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para o outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho da graça de Deus. Então, era perverter o evangelho que Paulo estava anunciando, diminuindo ou acrescentando. Perverter significa aumentar ou diminuir aquilo que Paulo havia recebido. A sã doutrina, a sã palavra, a mais pura verdade,
do que o Cristo ressuscitado queria que todos vivessem. Pois ele, quando Nazareno era em carne, que veio para cumprir a lei, ele o fez e disse estar consumado. Morre, mas ressuscita no terceiro dia. Ressuscita e passa a ser o Deus Espírito, que agora seria adorado em espírito e em verdade. Pois os verdadeiros adoradores adoram ele em espírito e em verdade. Ele é Deus. Jesus é Deus. O Cristo ressuscitado é Deus. Pois não existe três deuses. É um único Deus. Senhor de todos. Por todos. É este que nós servimos. É este que habita em nós. Queridos, o que acontecia? Paulo dizia, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além desse que eu vos tenho pregado, seja maldito. É esse o evangelho que tem que ser pregado. Aquele teve o seu momento, aquele teve a sua época, aquele da circuncisão era para todo aquele mundo de Israel. E ele foi pregado, ele foi anunciado. Cristo cumpriu toda a lei, pois ele veio para cumprir a lei e veio para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E agora, esse evangelho não devia mais prevalecer, mas ainda estava prevalecendo, como ainda prevalece até os dias de hoje, os dias em que nós estamos vivendo. Então havia ali um grupo que estava perturbando. Como Paulo diz no versículo 7, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam. Irmãos, há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho da graça de Deus. E não é isso que está acontecendo hoje. Nós que temos a mente ativada, o entendimento, esse evangelho, que é o evangelho que nós estamos crendo, que estamos vivendo, que estamos pregando, eles querem transtornar, trazendo rudimento, trazendo preceitos, criando normas. É este o evangelho que também nos dias de Paulo ainda se anunciava. E os irmãos ali estavam sendo perturbados. Havia um grupo que estava perturbando o pleno entendimento do evangelho que Paulo estava trazendo para os irmãos. Não é hoje assim também? Eles dizem que para o evangelho ser perfeito, deve praticar juntamente com os preceitos dos homens, contradições da lei mosaica, retornando o quê? Ao legalismo. E se assim eles fazem, eles estão pregando o quê? Um outro evangelho. E esse evangelho, já nos dias de Paulo, não deveria ser anunciado. E é isto que Paulo está dizendo ao escrever aos irmãos da Galácia. Que nós conseguimos entender e compreender, que nós conseguimos alcançar e termos esse entendimento. Então, essas pessoas estão agindo como bebês na fé. Paulo os chama de criança. O alimento deles é chamado de leite.
Paulo chama de neófitos inconstantes. Na fé que receberam, mudaram para um outro evangelho. Que evangelho esse que eles mudaram? Um evangelho adulterado. E Paulo afirma que que há um só evangelho. E que evangelho é este que Paulo estava dizendo? O do Cristo ressuscitado. Qual o evangelho que Paulo recebeu? Fica aí esta pergunta. O evangelho que Paulo recebeu foi o da circuncisão? Não, os 12 sim receberam o evangelho da circuncisão. Paulo não recebeu o evangelho da circuncisão. O evangelho que ele recebeu foi o evangelho da incircuncisão para os gentios e para todos aqueles que cresce, que entendesse, que compreendesse. Este sim, esse evangelho veio pela revelação do Cristo ressuscitado. Esse evangelho que Paulo pregou, esse evangelho que Paulo anunciou, ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas Paulo disse, irmãos, alguns vos inquietam, alguns vos perturbam e querem mudar este evangelho da graça de Deus que eu recebi diretamente do Cristo ressuscitado. Esse evangelho que eu vos trago é de boas novas. Esse evangelho que eu vos trago é de boas notícias. Era isto que Paulo estava tentando transmitir aos seus ouvintes. Mas eles achavam que o evangelho que Paulo estava pregando necessitava de um complemento. Olha o que diz no capítulo 5, no versículo de número 3. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. E no versículo 12, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então eles queriam complementar esse evangelho de Paulo, esse evangelho que Paulo estava anunciando, o evangelho da graça. Esse evangelho ele não é casado com leis, este evangelho não é casado com normas, este evangelho não é casado com regulamentos, com obras. Esse evangelho não é casado com a lei. Então o fato de Paulo amaldiçoar esses hereges mostra a seriedade desse assunto que Paulo estava trazendo. Vocês estão propagando outro evangelho, privando os cristãos da liberdade com que Cristo libertou. Por isso ele diz, permanecei, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou. Esse evangelho que vocês estão ensinando, estão transferindo para os homens a honra, dando a eles primazia, colocando eles num patamar superior, quando Cristo é o centro de tudo e de todas as coisas. Ele é soberano e ele reina sobre tudo e todos. Quando Deus não divide a sua glória, mas este evangelho pregado e ensinado por eles tentam dividir a glória de Deus. Porque a glória de Deus pertence exclusivamente a Deus. O evangelho que eles oferecem é por meios de recursos humanos. Como eu já disse, posições sociais, aquele que melhor contribui, aquele que melhor dizima, aquele que melhor fala.
Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, revela a atitude de indignação para com aqueles que procuram perverter o evangelho original do Cristo ressuscitado, querendo mudar a verdade do testemunho de Paulo. Paulo sim dava testemunho da veracidade deste evangelho que ele recebeu diretamente do Senhor. O evangelho revelado pelo Cristo ressuscitado. Paulo disse: o meu compromisso é com Deus. Eu não tenho compromisso com homem algum. Gálatas 1, versículo 10. Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Queridos, deixe-me finalizar esta palavra, este evangelho, dizendo que hoje é semelhante. Eles aceitam as hipóteses e as especulações tradicionalistas ou filosóficas, tais como humanismo, legalismo, e eles colocam então um evangelho dentro das suas ideias, daquilo que eles querem que sejam. É o eu acho, eu penso, sem saberem o que estão dizendo. Mas eles querem impor essas coisas sobre as pessoas. O evangelho da graça de Deus não deve ser de modo algum acomodado. Não podemos acomodar esse evangelho revelado a Paulo a qualquer sistema algum. Por isso que nós combatemos o sistema religioso, não as pessoas. Por isso que nós combatemos o sistema doutrinal. Porque esse evangelho que nós pregamos, que nós cremos, que nós vivemos, ensinado por Paulo o apóstolo, não podemos acomodá-lo a qualquer sistema religioso. Ele não tem nada a ver com os homens. Ele não tem nada a ver com tradições, com preceitos, com normas, com cerimoniais, com ritos, com liturgias. Ele não tem nada a ver com essas coisas. Por isso que nós não frequentamos templos, nós não dizimamos, nós não nos batizamos, nós não tomamos ceia, aspas. Nós não nos prendemos a liturgias de reuniões ou qualquer coisa praticadas por eles dentro desses lugares que eles chamam casa de Deus. Não, nós estamos fora de todas essas coisas. Servindo o Cristo ressuscitado. Procurando entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus para o louvor da sua glória. Reconhecendo Ele como o único Deus soberano que reina sobre tudo e todos. Assim sendo, nós vamos reinando e triunfando em graça a cada dia, acordando, tendo cada dia como o melhor dia de nossas vidas. Não nos preocupando com nada desta vida, porque somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Assim sendo, adoramos o Pai em espírito e em verdade. Fica aí, então, esta palavra para nossa reflexão. Não existe outro evangelho, assim diz Paulo, ao escrever aos irmãos da Galácia. Fica esta palavra para a sua reflexão, para a sua meditação. Envie, divulgue, compartilhe, visualize, dê um like, se inscreva. Meu muito obrigado, um forte abraço, um beijo no seu coração. Eu termino dizendo: nós, da graça de Deus, amamos vocês.